Fala galera, bem-vindos ao Pod Nelson Além do Jogo. Estamos falando aqui diretamente do Multi Estúdios, que fica na praça de alimentação do Shopping Parque Jacarepaguá, aqui na zona oeste do Rio de Janeiro. E hoje estamos recebendo aqui para um bate-papo o Renato Antunes, hoje como treinador da Seleção Brasileira Júnior de saltos ornamentais, tá certo, eu já ia errar, gente, mas tudo bem, faz parte. E aqui o Gabriel Perdigão, que é atleta dos saltos ornamentais. A gente vai contar um pouquinho da história dele e da missão que ele tem agora aqui pela frente. Vocês, quando estiverem assistindo esse episódio, vocês depois acompanhem, vocês vão entender no decorrer dessa gravação a importância aqui da gente estar apoiando o esporte nacional. Seja bem-vindo. Obrigado, Nelson. É a segunda vez que a gente está aqui, então te agradecer pelo convite. Para estar expondo, né? Até não, é importante, né? A gente está dando voz realmente isso ao esporte nacional, né? E pro Gabriel, que é um atleta novo, vem se destacando aí na nossa modalidade. A nova geração, né? Isso. Então, obrigado aí pelo convite. E aí, Gabriel? E opa, tudo bem? Então, Tudo. eu queria falar a mesma coisa. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, porque é muito importante, principalmente para a gente que é atleta, ter esse tipo de oportunidade, né? De poder estar em podcast, de poder aparecer, né? Então, muito obrigado pela oportunidade. Não, você que fez por merecer, na realidade, né? Quem está se sacrificando em rotina de treino, acordando cedo, dormindo tarde, tendo restrições alimentares, são eles, né? Exatamente. Não é a gente não, né? Então a dia gente dia, sabe a dedicação que precisa ter para ser um atleta de alto rendimento. E aqui está sempre de portas abertas para isso. É importante a gente estar sendo um vetor, né? De divulgação e tal, e dando oportunidade, que às vezes a gente sabe da dificuldade que é, e a gente sempre fala aqui que o streamer ele veio para facilitar e veio para dar acesso a vários tipos de conteúdo, e você escolhe o que você quer assistir, então tem voz para todo mundo, né? Isso aí. Sim. Ainda mais quando se trata de atleta, né? De alto rendimento, que o dia a dia é sofrido demais. Sofrido, né? E muitas vezes a população não sabe nem a metade do que os atletas passam no dia a dia. Não, só olha a competição, na realidade. A realidade é que ninguém sabe realmente o esforço que a gente tem que colocar para conseguir ter o desempenho que a gente quer na competição. Só vê uma Olimpíada na hora. Só as grandes competições. Isso. Então, ele tá aqui para expor isso, né? A gente expor isso. É bem bacana para ver se a galera abre a cabeça, mais ainda os empresários, né? Para ver se estejam cada vez mais dando valor, né? Apoiar o esporte olímpico é essencial para você ter uma geração forte do Brasil, até representando nas grandes competições e atraindo olhares para políticas de que o esporte salva a vida, o esporte não é só o alto rendimento organiza também, né? a questão do respeito, a melhoria da questão do vínculo com a sociedade como um todo, né? Que a gente sai pessoas melhores ali através do esporte, né? É. Mas, Gabriel, me fala uma coisa aqui. Vamos fazer já uma pergunta assim, já para testar o seu conhecimento. Você não quis ser jogador de futebol, não? Foi ser logo saltador? Né? Cara, então, eu nunca tive muito interesse no futebol em si. Eu sempre fui um cara meio diferente nesse quesito, né? Porque a maioria do pessoal gosta muito de futebol, dá muita ênfase no futebol, mas eu nunca fui um cara que curti muito. Então, eu sempre gostei muito de altura, sempre gostei de adrenalina, de subir em lugar alto. Então, na verdade, eu queria fazer aula de circo, né? Quando eu tinha 9 anos, que eu comecei no salto com 9, eu queria fazer aula de circo. Só que por conta de alguns horários do colégio e também é difícil encontrar aula de circo, acabou não dando. Mas minha mãe conseguiu encontrar aula de saltos ornamentais, a escolinha de saltos ornamentais lá no Fluminense. E aí eu entrei nos saltos ornamentais com 10 anos. E aí eu tô aí até hoje porque eu gostei e tal. Vi Se que identificou com aquela adrenalina, exatamente. Né? Você faz com trampolim de quantos metros? Então, eu atualmente... Ou plataforma ou trampolim, né? Tem que saber qual dos eu atualmente dois. Os atletas geralmente se especializam em um, mas eu atualmente salto em todas as provas. No trampolim de 1 metro, trampolim de 3 metros e a plataforma de 10 metros. E também tá agora, né, se aventurando numa modalidade nova, que é o high diving. É uma modalidade que ainda não é olímpica, mas muito provavelmente vai ser nas próximas aí. E essa modalidade é 15 metros para cima. Então, ele realmente salta todas as provas. É tipo o Michael Phelps da vida, Sim. que nada muitas provas, né? Mas na idade dele é isso mesmo, o foco é esse, é saltar quantas mais provas melhor, Mas né? para high dive, a gente tem piscina com profundidade adequada para isso? Não é nem profundidade, porque a profundidade é igual para o olímpico, tem que ter 5 a 6 metros. Ela consegue absorver bem? Sim, porque o corpo, depois que entra na água, ele freia bastante. Tá. Porém, a estrutura, aí não. Aí a estrutura é só nos Estados Unidos, na China,
mas aos poucos o mundo ele vai se adaptar, tenho certeza, né? E tomara, né? A gente tem que Popularizar evoluindo mais e aí realmente todo mundo vai Isso, investir, para ter a né? estrutura aqui. Tem que aumentar a visibilidade desse esporte. Você só tem saltos grandes assim naquelas competições mais Red Bull da vida, né? É, o Cliff Isso. Dive. Que aí é 30 metros, sei lá qual é a É altura. 27. 27? 27. Eu sabia que era perto de 30, eu não sabia a medida Mas agora correta. o foco está no Olímpico. Ele tem um campeonato mundial agora batendo na porta, né? E é o segundo mundial dele já. E como é que foi essa... Vamos falar do primeiro. Como é que foi essa emoção de se classificar para o Mundial, hein? O primeiro, né? De O primeiro, 2022. cara, então, Você já imaginou assim, pô, vou fazer saltos ornamentais porque eu gosto de altura, eu gosto de adrenalina e de repente você está no Mundial. E aí? E você é uma criança ainda, para mim, né? cara, então, essa virada de chave, né? Foi interessante, na verdade, essa virada de chave foi até um pouco antes, porque esse campeonato que eu fui antes, esse Mundial, foi em 2022. Mas eu diria que essa virada de chave foi mais em 2021, quando eu me classifiquei para o Sul-Americano Júnior. E aí, quando eu fui no Sul-Americano e eu vi o tamanho desses campeonatos internacionais, foi quando deu essa virada de chave de, caraca, eu A tô no alto ficha caiu, rendimento. né? Foi nesse campeonato. E aí, desde esse Sul-Americano, eu já sabia que ia ter esse Mundial em 2022 e já vinha me planejando para ele, já gostaria de estar nele. Então, foi todo um planejamento que, graças a Deus, deu tudo certo. Consegui estar nesse campeonato aí e a experiência foi incrível. Aonde foi? Esse campeonato mundial foi no Canadá. Eu já tinha visto neve antes, mas obviamente aqui, não tem neve aqui no Brasil. Eu achei muito legal ver neve lá. Chegou no aeroporto, Fez guerra viu de neve. Fez guerra de neve lá Olha, também? Renato, viu neve? Fiz. Jogou no treinador? Joguei. Ele jogou em mim também. Tem vídeo, né? Tem vídeo. Quando a gente soltar esse corte aqui, ó, vou postar o vídeo, hein, galera? Vai postar pra todo o mundo vídeo. ver. Tomou umas nevadas aí na cabeça. Tu também tomou. Mas é bom porque você se sente em casa, né? Vira como a sua família, né? Sim. Então- Principalmente os saltos, que é uma comunidade muito unida, né? Ajuda bastante a você se sentir confortável nessas viagens mais longas, fora de casa, longe, né? Com ritmo de treinamento e competição muito exigente, né? Se você não tiver esse momento aí de relaxamento... O atleta tem que ser disciplinado, mas ele também tem que ter esse Ele é momento. uma pessoa, né? Um ser humano, E o treinador né? tem que entender isso também, né? Não é só hardcore, né? Não, tem que ter esse momento de Aquele momento de corte, válvula né? de escape, né? Dar aquela brincada, coisa que o esporte tem, né? Eu acho que qualquer setor da vida tem aquela brincadeira, né? Precisa, né? Óbvio, Senão o com ser humano respeito, surta. com profissionalismo Isso. e tudo, a gente sabe tudo, essa parte importante que precisa. Então a viagem, né, para ele, eu falo até, ele vê como trabalho hoje, sim, graças a Deus, está evoluindo na questão, né, do financeiro. Hoje a gente tem bolsa estadual através da Secretaria de Esporte, né, que o Rafael Pisciani, ele abraça muitos atletas aqui no Rio, sensacional, nota 10. E o Ministério, né, do Esporte, né, federal, tem a bolsa também. Então hoje ele também vê como um trabalho. Só que um trabalho... Ele já está na Bolsa Pódio, né? Pode ainda não. Não? O resultado é um pouco mais acima. Você tem que estar entre os 10 do mundo, na categoria principal e tal. Mas então ele já vê como um trabalho, porém, ao mesmo tempo, ele vê como uma diversão ainda. É um garoto, né? Você está com que idade, Gabriel? Eu tô com 17 anos. Então você foi com 15, 14 para o primeiro? Sim, pro Campeonato Sul-Americano eu fui com 14, o Mundial com 15. Cada vez mais jovem, né, Renata? Tá cada vez mais A jovem. exigência do esporte olímpico cada vez mais jovem, né? Sim. Você tem aí o skate, você tem algumas outras... A Raíssa, quando chegando, tinha seus 13. É. Olha só, 13, né? E aí você com 14 anos, Gabriel, devia estar jogando videogame em casa, né? E aí? Eu tava, né? Eu realmente tava jogando videogame, principalmente que escola tava meio complicado por conta da pandemia, então eu tava jogando videogame, mas ao mesmo tempo eu tava treinando bastante e tive essa oportunidade de estar nesse... Vamos fazer nesse um Sul-Americano. merchan. Qual era o jogo que você gosta? Cara, naquela época eu nem sei o que eu jogava. Tendo joystick, tá não valendo. lembra, hein? não? Naquela Tendo época não, controle. qualquer coisa já tava bom. Mario Kart? Mario Kart é da minha época. Mario Kart, mas até hoje tem. Até hoje tem. Hoje bomba ainda. Tanto no presencial quanto no virtual, né? Você tem pistas É. aí que você faz Mas e... então foi em uma parte. oportunidade muito legal eu com 14 anos estar nesse Sul-Americano e é o que eu disse, foi quando aconteceu essa virada de chave, porque eu vi onde eu tava, né, que é algo tão grande, a quantidade de pessoas que eu conheci, né, muitas pessoas de outros países, ver a cultura dos outros países, então foi algo realmente único.
E a sua família nessa hora, como é que ficou? Cara, eles ficam... Minha mãe foi junto, né? Foi? Porque eles ficam assustados, né? De eu ir, Meu de eu ir bebê sozinho. tá viajando, vai Foi. participar de uma competição. É. Se alguém fizer alguma coisa com ele, eu entro lá. A gente Então, tem sempre esse imaginário, né? Mas na eles realidade não é ficam bem sempre assim. imaginando É. o pior, né? Mas aí minha mãe foi junto nesse campeonato, conseguiu me ver lá, porque é óbvio que eles ficam preocupados. Choraram? Hã? Choraram? Cara, não lembro direito, mas na hora que entra, dá uma emoção. Na hora que entra lá na piscina e vê o tamanho da competição e A tal. área de competição Isso, dá uma- para dá quem uma emoção. entra assim, leva um baque, né? Isso, eu tive um baque quando eu Treinar é entrei. uma No coisa. Sul-Americano. No Sul-Americano. Quando você No entra Mundial numa também, grande mas... competição, é um mundo, né, aquilo, né? E o Sul-Americano, né, são bem menos países do que Sim. um Mundial. Mas a estrutura é a Vai mesma. aumentando. A estrutura é A parecida. estrutura é a mesma, só o volume, Mas né, a no quantidade de primeiro- pessoas. No primeiro Mundial ele ficou assustado também. no primeiro Mundial também. Principalmente que tinha mais atletas ainda e pessoas de culturas completamente opostas. Então, realmente, tive esse baque também no Mundial. E isso, de alguma maneira, te atrapalhou na preparação? Eu diria que não. Assim, óbvio que eu fiquei nervoso, né? Porque foi meu primeiro Mundial e tal. E, além disso, as provas, elas demoram muito, totalmente diferentes aqui no Brasil, porque tem muito atleta no Mundial. Mas eu diria que esse Aí baque... fica aquela esse- ansiedade de É, aguardar, fica, e quando fica. eu vou pular, quando que eu vou saltar? E Mas não chega. Eu diria que não me atrapalhou muito, não. Eu diria que mais me encantou mesmo. Tá? Você usa muito aquele headphone para poder se isolar do mundo e ficar Naquela concentrado. época eu ainda não usava muito, mas a partir de 2023 e tal, eu fui melhorando meus jeitos, né, de como lidar comigo mesmo em competição, e aí eu comecei a ouvir música em competição. Ah, as pessoas não entendem, né? Ah, porque ele tá lá em competição, tá ouvindo E música. todos os esportes têm isso, É. né? Na realidade, Geralmente individual, né? aquilo dali é uma forma que você tem de se isolar do externo, focar só no teu objetivo e você tá naquele seu mundinho de concentração, né? As pessoas às vezes não entendem hoje a importância que aquilo tem na preparação mental para você poder entrar 100% ali E no tem salto. gente também completamente eclético. Tem atleta que gosta de ouvir um rock para ficar mais sem nervosismo. Tem gente já que gosta de uma Cada meditação. um busca a sua preferência, mas de maneira geral é muito importante. Vamos hoje, ouvir né? o que ele escuta. O que ele deve colocar. Pois é. Vamos tentar E Cara, aí? eu sou esse exemplo aí de atleta mais eclético. Eu tenho todo tipo de Aham. música na minha playlist em competição. Geralmente é música pra dar uma animada, não tem música triste, não. Mas de estilo tem todo tipo de estilo. Mas qual o principal? Assim, qual a sua preferência dentre todos eles? Forró. Cara, então, em competição, você diria na hora de competir? Também, vamos lá. Entre um salto Cara, e outro. eu diria que tem bastante rock, tem rock. É. Não é rock metalzão, não, mas eu diria que rock. É um pop rock, né? Tá bom, né? E aí agora ele tá com esse Mundial que vai acontecer, até falar aqui pra galera. Esse Mundial, as provas começam no dia 24 e vai Agora até dia de 1º. novembro. 24 de novembro e vai até dia 1º de dezembro. Vai ser E aonde vai ser esse Mundial? Fala vai pra mim. ser no Parque Aquático Júlio Delamare, que é no Complexo Aquático do Maracanã. Então, é uma competição inédita, já tem 15 a 17 anos que não tem nada internacional lá, nenhuma competição. Desde o PAN 2007, eu acho, se eu não me engano, foi a última vez que teve lá no parque. E pra gente é um motivo de orgulho gigantesco, porque a gente está participando, junto com a Secretaria de Esporte, de uma reestruturação ali. Ali sempre foi o polo, né, da seleção brasileira antigamente, mas ficou muito tempo desativado. Então a gente está participando dessa reestruturação. O Gabriel treina lá, então ele vai competir em casa. É bem legal. Vamos chamar Já a torcida. ajuda, né? Ajuda. Completamente. Se sente mais confortável, né? Porque principalmente na adaptação em relação à visão ali na hora de saltar, a contar os mortais, tudo ajuda, né? Porque eu já treino ali. Mas aí, Renato, e a torcida que você estava falando? Quantas pessoas você acha que vão lá para gritar o nome do Gabriel? Parece que a arquibancada lá, Não vai a ser pequena? lotação cabe 4.000 pessoas. Será que dá? Vai encher. Tudo não, porque o salto também, a piscina ela é metade para cá. Mas vamos divulgar muito forte aí, a gente conta com a ajuda de todo mundo. A sua. Gente, não esqueçam de prestigiar. É importante, tá? A gente está apoiando o esporte nacional, principalmente em grandes competições que a cidade, num passado recente, tem recebido, né? Então, a gente tem que estar presente e apoiando essa nova geração aí para quando chegar em Los Angeles 2028 e as subsequentes,
cada vez mais o Brasil esteja crescendo no cenário internacional. É isso aí. E o Rio de Janeiro tá, cara, um berço sensacional de esporte, eventos esportivos. Tá rolando muita, né? Maratona, tá cada vez mais. Eventos na praia também. E agora esse Mundial ali, no equipamento, né, do Estado, da Secretaria, Tá sendo tá sendo muito bom. um Os plus, atletas né, do pra Rio tudo de isso, Janeiro, né? eu acho que eles vão viver uma era muito boa. Os atletas que são do Rio de Janeiro. A estrutura, a condição de se desenvolverem estão sendo melhoradas. Isso. Né? E eu vejo que outros estados ainda não estão assim. E antes, o Rio que estava, né, na pior, vamos dizer assim, mas agora não. Hoje ele está mais na vanguarda. Está né? fomentando muito o Rio de Janeiro, os esportes, principalmente ao ar livre, enfim. Que é o DNA do carioca, né? O DNA do exatamente. Rio de Janeiro, né? É o esporte na praia, o esporte ao ar livre, né? Sim. Então, assim, se você não investir nisso, realmente fica difícil, né? Porque tá no nosso sangue isso, né? Você vai na praia, é futevôlei e como é que é? Beach soccer, você tem tudo isso Vôlei de acontecendo na praia, você tem o frescobol, né? Que a gente não sabe em que momento isso vai virar um esporte olímpico. Tem muita coisa acontecendo nessa cidade. O Rio, ele respira mesmo esporte. Respira. Só que aí tá agora, né? Tá cada vez mais. A minha vida inteira né, no mundo esportivo, eu tô vendo que a gente tá no ápice. E tá sempre... E tende a melhorar. E como é que lida com essa questão do sol, hein? Do sol? É. Então, o sol lá fora, né, países frios, a maioria das piscinas são cobertas. Mas os atletas que viajam internacionalmente, eles já também estão acostumados a saltar em lugar com céu aberto. O próprio Estados Unidos tem piscina pra caramba aberta, né? Califórnia, tem Fort Lauderdale, né? Miami. É quente pra caramba. Sim. Mas tem também seus lugares muito frios, né? Nos Estados Unidos. Canadense, a maioria é frio, a maioria é piscina coberta. Mas os atletas que estão vindo, eles têm bagagem. Já viajaram e já saltaram em piscina coberta. E aqui no Rio não vai ser problema nenhum, porque é quente. Então... Todo mundo quer mais tá dentro d'água, né? Eu acho que eles que estão vindo para cá só tem que se preocupar em uma coisa, protetor solar. Porque senão fica como, Gabriel? Fica que nem o Renato, né? Fica. A gente, quem não sabe, ele tá todo descascando. Usem protetor solar, tem que usar. E me fala uma coisa, Gabriel. É mais fácil competir... Eu não sei, você foi Canadá. Sim. E você agora vai ser Rio de Janeiro, né? Você competiu em piscina coberta no Canadá. Isso. E agora você vai competir em piscina aberta. Qual que você acha que é mais fácil para você? De piscina fechada ou aberta? Qual que você se sente mais à vontade para competir? Eu, sinceramente, eu competi em piscina fechada no Sul-Americano também, né? Porque lá também era fechado. Eu não senti muita diferença, não. Eu não fui muito afetado por essa questão dela ser fechada ou não. Tá, pra essa mim foi um parte pouco claustrofóbica não te Não, atrapalha. Eu acho, né, Gabriel, vê se você concorda. Porque eu tenho uma memória muito recente de atleta também, que eu fui. A gente que treina na piscina coberta, quando vai pra fechada, é mil maravilhas, é de boa, a gente sente mais conforto. Aberta, Quando a gente treina na piscina coberta a vida inteira e vai competir numa piscina fechada, a gente sente um conforto, então não sente. Mas eu acho que a vida inteira a pessoa que treina na fechada e vai para um lugar aberto e sente um ventinho, aí esse atleta é um pouco mais prejudicado até a questão psicológica. Né? Porque o ar livre tem fatores principalmente externos, naturais, né? Chuva, vento. E quando tem chuva, tem competição. É normal. Aí você imagina esses atletas do frio que treinam na piscina quentinha coberta a vida inteira. Sempre a mesma estrutura, não muda, né? O clima é sempre o mesmo, a temperatura é sempre a mesma. Principalmente que em piscina aberta tem a questão do céu, né? Porque o céu é azul e tem alguns atletas que podem acabar confundindo a cor da água com a cor do céu. Então, quem realmente só é acostumado com piscina fechada, quando vai para aberta pode ser prejudicado. Tem vários fatores, pequenos fatores. Tem detalhes, então, realmente. Mas eu acho que é pior para quem tá na coberta para competir na fechada, do que quem treina a vida inteira na aberta, né? E vai se adapta mais fácil para outra, para ser fechada depois. Isso. O inverso não necessariamente é tão assim confortável, né? Isso é interessante, porque a gente está muito acostumado de ver aqui, né, o Rio de Janeiro, depois do legado olímpico com Maria Lenk, agora que bom o resgate lá, né, do Júlio Delamare. Você agora vão ter 2 grandes centros para fomentar os esportes aquáticos, né, aqui do Rio de Janeiro.
E aí você vê essa natureza belíssima que é o Rio de Janeiro, você podendo estar lá, usufruindo de toda a vista, né, da cidade ali. Acredito que no Júlio de la Mare, na plataforma de 10 metros, acredito que você consiga ver o Cristo Redentor. Consegue. Dá. É, então, você dali, imagina. Maracanã e Cristo Redentor. Você ter ali dois grandes símbolos da cidade do Rio de Janeiro e você ali tá... O céu é o limite, né? E a água é o objetivo, né? E aí Acredito você que, faz... que o pessoal dos outros países vão gostar bastante da competição aqui. E vem cá, Gabriel, você só faz individual? Já tentou fazer em dupla? Como é que é? Então, eu faço individual, mas eu também tenho minha dupla de sincronizado, que eu faço no campeonato dessa categoria aberta, né, que é no adulto, com a minha dupla, que é na Rio 21, represento a Rio 21, eu e minha dupla. A gente foi, inclusive, campeão brasileiro, agora. É um dos meus ouros que tem Mostra um aqui. aí. Vamos falar disso aí, então? Vamos. Um dos meus ouros que eu tenho aqui é desse, que eu Conta fui essas junto, histórias eu fui aí pra junto com gente. ele, campeão brasileiro, né, na Qual o plataforma. nome dele? É Davi Lírio. Davi Lírio. Isso. Oi, Davi. Tem que divulgar o Davi, né? Aí, Lógico. não é de divulgar, hein, Davi? Tem que divulgar. Olha, Davi, não ia E falar aí você seu foi nome. campeão brasileiro em saltos ornamentais em duplas. Sim, eu Né? fui na dupla de plataforma, né, que a gente saltou de 10 metros. Eu fui no trampolim de 1 metro juvenil, do grupo A. O grupo E é de 16 a 18 anos. Fui na plataforma do grupo A. E aí, essa de segundo lugar que eu tenho, fiquei em segundo lugar no 3 metros do grupo A. E a outra foi no sincronizado de trampolim do grupo A. O grupo A, na realidade, então, é o que antecede Adulto. ao grupo O adulto, não é isso. isso? Tá. É júnior. Esse grupo A fica 3 anos. De 16 a 18 anos. É o ano de 16, o ano de 17 e o ano de 18. Então, quando ele vira 19, Adulto. aí ele vira adulto. Isso. E aí já... não existe... ainda é amador, né? A categoria, né? Júnior? É. Pode-se dizer que sim. Não Mas tem. como ele já, de fato, compete no aberto, no adulto, também pode-se dizer que ele é profissional, né? Que ele Tá. está na categoria mais alta. Ele Mas- pode, sendo da categoria A, estar competindo na adulta, como convidado, por exemplo? Não, mas pode. Posso competir oficialmente mesmo, Pode. não precisa nem ser É como igual a convidado. regra dos Jogos Olímpicos. Eu acho que com 15 anos, né? A partir de 15 é a Olimpíada ou é 14? A Olimpíada Se eu não me estava engano. com 12 anos, estavam Mas preocupados, subiram porque estava vindo os chineses com 9 Absurdo. anos. E aí eles estavam preocupados com o desenvolvimento Futuro, né? da criança, né? Atrapalhar o desenvolvimento pela exigência que você precisa ter Sim. para o alto rendimento do esporte olímpico, É né? isso aí. Uhum. O COI entrou nessa. Aí né? eles subiram um pouquinho o sarrafo. Eu não, assim, vou ser sincero, não sei até onde eles subiram, mas sim subiram Acho que é 13 ou 14. por causa dessa preocupação de cada vez mais você estar infantilizando o Isso. esporte de alto rendimento, né? É. E aí você tem essa questão, então você poderia competir igual os esportes olímpicos com todo mundo a partir daquele corte que o Comitê Olímpico Internacional determinar, Sim. ele já Sim. poderia estar competindo. Pro desenvolvimento nosso é que você tem essas etapas, né? Para você poder desenvolver melhor as potencialidades do atleta. Isso é internacionalmente, no caso. Esse grupo B e grupo A é a regra da própria regulamento da própria FINA, né? Do World Aquatics, que é o que engloba todos os esportes É a aquáticos. Federação Internacional de Esporte Aquático. Tá. Ela exige essas categorias. Pro desenvolvimento, mas nada impede que em nível de competições internacionais você possa com qualquer idade estar Isso. competindo, porque aí é seletiva, né? Você obteve o índice, você vai, não importa a sua idade, desde que esteja dentro É daquela aquilo. E é mínimo isso. necessário. E é aquilo, o atleta de 18, 19, 20 vai ter bem mais vantagem comparado um de 13, 14. Porém, tem aqueles... Que são extra classes, As a gente exceções. entende. Por isso que acaba você tendo essa galerinha aí de mais jovem competindo, né? Sim. E aonde você teve mais dificuldade, Gabriel? Em qual etapa dessas aí? Cara, No A, no B, no infantil? Tem infantil também, não tem? tem a categoria infantil, que aí o A e B são juvenil. Porque e você aí... está se desenvolvendo ainda, né? Isso. O infantil é até 13 anos. 14 anos e 15 já vira juvenil B. São 2 anos. Depois, 3 anos de juvenil A. Então, o infantil é até 13. E aí você pegou isso daí, você
Se cobrou muito, teve dificuldade? Porque assim, eu gostar, me identifiquei é uma coisa. Na hora de você fazer a prática e ser cobrado por ela, é outra. Sim, mas eu diria que essa cobrança vindo de mim mesmo e também vindo em geral, né, a dificuldade com o esporte, na verdade, como eu tô entrando cada vez em níveis maiores, tô indo para esse segundo mundial agora, eu diria que tem aumentado. Mas não que isso seja muito ruim, porque eu não tenho muito essa cobrança interna, não me atrapalho muito por isso. Então, tem aumentado, mas de forma que ainda continua algo bem saudável, algo que eu gosto de fazer. Aí, ou seja, você não está sentindo o peso, né? A pressão do que você está fazendo, né? Não, eu tento não sentir. Ainda consegue fazer aquilo só também por prazer de gostar do que está Amor. fazendo. Sim. Né? Não é? Porque isso é muito importante. Você gostar do que está fazendo. E aí faz bem feito, É o né? principal, né? Tem que se identificar com aquilo, né? E, Renato, a gente já bateu um papo aqui antes, né? Para quem quiser depois procurar lá no canal no YouTube e olhar os episódios. Eu não vou dizer aqui qual o número do episódio, até para vocês procurarem também, porque eu também não gravei, mas para vocês olharem todos, tá? Ele já esteve aqui com a gente com a questão do time Rio 21, né? Veio ele, o Adriano e a Daniele Robles, né? E o Renato hoje, ele está aqui como treinador da Seleção Brasileira Júnior, mas ele também é dirigente do time Rio 21. E aí, Renato, como é que você consegue conciliar esse universo todo aí do time Rio 21? Porque existem as competições que você participa com o time 21, né? O time Rio 21. Essa, inclusive, que o Gabriel trouxe essas medalhas, era Rio 21. Agora, esse Mundial que vai acontecer, eu tô Seleção Brasileira. E você A gente pode chamar de time Brasil? Sim, time Brasil, né? Time Brasil, time Rio 21. E agora, o que você citou de ser dirigente, é difícil conciliar, né? Sendo treinador agora também da seleção, da Rio 21. E, ao mesmo tempo, tá indo para cima e para baixo para fazer reuniões. Porque a gente sabe a dificuldade que é, né? O esporte olímpico, então, o Adriano, né? Braço direito aí, tá sempre comigo. Ah, agora que eu não consigo estar numa reunião, ele tá. A hora que ele não consegue, eu tô. A gente se desdobra. O bom é que hoje em dia a gente tem a tecnologia a favor. Celularzinho na mão, vídeo. Ajuda, né? Chamada de vídeo. Mas esse aqui mesmo já está acostumado. Que bom que ele entendeu também o nosso momento. Às vezes eu tô com o celular assim, ele... Renato, sai do celular. Que é a hora do treino. Opa, é verdade. Mas ele tá certo, ele não tá errado. Né? Os atletas falam, eles brincam. Mas uma conversa bem, né? Conversada com eles todos, eles começaram a entender. Porque o papel que eu tô hoje... É batalha mesmo, a gente tem que estar até para o desenvolvimento deles, né? Se você não fizer essa parte de bastidores, eles também acabam não... Vive como? Alguém precisa fazer. Como que eu vivo? Como é que a gente vive? Verba, recurso. Então, a gente se desdobra aí nos bastidores também para fazer tudo funcionar. E é até diferente, né? A gente está acostumado, quando a gente vê, o jovem no celular e a gente reclamando para sair, né? Aí você está fazendo o contrário, aqui né? totalmente o contrário. É o jovem reclamando para poder sair do celular, né? Muito bom, mas é isso. É sempre um aprendendo com o outro aí. Né? Aí a gente vai aprendendo. Aí é bom para ele também, porque ele não cresce só com a mentalidade do atleta, né? Ele cresce também com a mentalidade do gestor, do dirigente. Responsabilidade. Porque a gente tem uma grande dificuldade em botar na cabeça dos atletas, né? É que ele tem uma vida depois. Não é viver só o momento. Você precisa viver o momento por dedicação, porque você precisa estar sempre competitivo, mas você também não pode deixar de pensar ou planejar o pós, porque a carreira do atleta passa muito rápida. Sim, não é algo que dura até... E ele passa rápido em 2 momentos. Passa rápido no tempo ou, se for abreviado, numa lesão. Então, você tem que ter o seu pós. Muitos acabam esquecendo, né? Pensam só competição. Quando parar, eu vejo o que eu vou fazer. Não pode ser assim, né? Então, a gente sempre fala, tem que ter o apoio do técnico, tem que ter o apoio familiar, tem que ter o apoio de estrutura da modalidade. Dá direcionamento para também. você se preparar, né? É jovem, sim, mas o esporte de alto rendimento, dependendo da categoria, ele termina cedo. Tá? Eu vou falar de uma maratona, o potencial físico, ele só é atingido esse ápice depois dos 30 anos.
30, 40 anos. Você vai ver atletas de 40, 35, mais longevo, 37, correndo maratonas. Porque a tua estrutura muscular e física, ela atingiu o ápice naquele momento. Né? Você não tem quase corredores de Olimpíada de 18 anos. Dá até informação, a parte de Loucura, né? Interessante. Da resistência física, resistência aeróbica, né? Então, os meia-fundistas, que são chamados, né? Que é aqueles de longas distâncias, eles têm uma época diferente do ápice deles. Mas a maioria dos esportes são jovens. Sim. Né? Então, como é que você se prepara? Você já parou para pensar nisso? Você já se viu o que eu vou fazer depois? Eu vou ser um gestor? Eu vou ser um treinador? Eu vou começar uma outra carreira? Você já parou para pensar nisso e se começar a se preparar a partir de agora ou não? Então, de vez em quando eu penso nisso, sim, porque é óbvio que tem um pós, né? Como você mesmo disse, a vida de atleta é curta. E eu penso mesmo em virar empreendedor depois disso. Porque eu me interesso pelo mundo do empreendimento, do investimento, esse tipo de coisa. Então, eu penso, depois da minha carreira de atleta, enquanto eu estou na minha carreira de atleta, ainda tá com um pezinho ali, né? Já tá com o pé ali. Mas focar em ser empreendedor mesmo, esse tipo de coisa, depois da minha carreira. Porque eu tenho interesse nesse tipo de É coisa. bom saber disso, né? A gente vê o jovem preocupado com empreender, né? Isso é tão saudável. Se todo mundo se preocupasse em empreender, a gente teria um país economicamente mais viável. Eu falo para ele fala realmente com convicção, ele é muito decidido do que quer. Eu estou percebendo. Eu sei que ele vai empreender, vai ter muito sucesso, vai ser gigante e vai ser fácil para ele, não vai ser difícil, porque a disciplina que já tem, que o atleta de alto rendimento já tem, ajuda a formar, já ajuda muito. O atleta a moldar a pessoa. Ele é o empresário do corpo dele. O atleta ele acorda cedo, o que ele faz? Abre o olho. Abriu a porta da empresa dele. A empresa dele é o corpo dele. Dá comida pro corpo dele. Então já tem essa rotina, né, de empreender. Então tenho certeza que ele vai ter sucesso também no empreendimento. Mas o foco agora é treinar, tá bom, amigão? Por enquanto o foco mas é com treinar. certeza. Ele tem um objetivo primário agora, né? Não, e a vida já tem. Mas eu citei também que o esporte está cada vez melhor, está crescendo, né? O esporte olímpico. Então, ele vai chegar nesse momento bem também, pensando financeiramente falando, né? Então, e ele tem disciplina para poupar, é isso, né? Não vai gastar com sanduíche, né? Não. Eu já não gasto, né? Porque eu já ganho algumas bolsas, eu já não costumo gastar dinheiro à toa. Ah, que bom. Isso é importante. Isso serve de exemplo para todo mundo, tá? Todos os atletas, né? Não porque só é triste, atletas, a gente vê muito atleta acabando carreira e... Sim, a gente sabe, né? Como é que é isso. Né? E assim, e não é só o atleta, tá, gente? É o jovem de maneira geral. A mentalidade de empreender, a mentalidade de praticar uma atividade física de forma regular, de alto rendimento ou não, não importa, né? Vale da aptidão de cada um, né? E às vezes da oportunidade que você vai ter, né? Mas se preparar para o dia de amanhã, saber que existe o dia de amanhã, né? Não vou viver 100% hoje, mas também não posso viver o 100% amanhã. Eu tenho que saber dosar porque o pessoal as duas etapas. Tem aquela frase, né? Dinheiro não vai pro túmulo. Posso morrer amanhã. Cara, mas é muito mais provável que você vá estar vivo. Sim. É mais provável que você vai viver. Sim. Então, você vai querer ficar bem até ou ruim. Porque, Renato, aproveitando o teu gancho e falando, até porque o dinheiro pode não ir para o túmulo, mas o caixão é caro, gente. Vai precisar de dinheiro. E não pense que vou jogar para minha família que pague. Não. E principalmente se a pessoa tiver filhos, né? Os filhos precisam ter um futuro depois de você. Exatamente, entendeu? Hoje em dia, para você botar lá os 7 palmos, é caro. Então, assim, até nisso não dá para botar dentro do caixão. Então, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade. É legal quando a gente vê um jovem preocupado com o esporte de alto rendimento, preocupado com a questão do futuro dele, né? Doutrinado em relação a saber dosar o hoje, né? Ele não é o jovem normal, vamos chamar assim, um não esportista, que é de extremos, né? Ele está mais na linha tênue do equilíbrio, né? Porque qualquer detalhe você extrapola para qualquer um dos dois lados. E, assim, Gabriel, isso é legal, mas vem muito de família isso? Você tem um apoio dentro de casa? Essa questão de empreender? Não, assim, do suporte para você
do esporte? A sua família abraça você em relação a Eu isso? diria que sim, minha família toda me apoia bastante no esporte e eu acho isso algo muito importante, o apoio da família, porque ninguém nunca sabe os problemas que o atleta está tendo dentro de casa ou em relação ao estudo ou em relação a qualquer outra coisa que está fora ali do centro de treinamento, ninguém nunca sabe disso. Então é muito importante esse apoio da família, principalmente para o psicológico e o emocional do atleta, então é muito importante que tenha a família ali sempre incentivando, sempre apoiando o atleta. Até porque vocês ainda são crianças, né? Assim, você começou muito jovem, né? A praticar a modalidade, né? Então, a família é o seu primeiro treinador, né? Porque é aquele que Exatamente. te incentiva, não deixa você desistir, né? Apoia nas suas escolhas, é o que te consola nas suas frustrações ali. Sim. Pô, fiz um treino ruim, não sei o que eu vou fazer amanhã. É ela que te dá esse Sim, suporte, então né? é por isso que esse apoio da família é muito importante. Atletas que geralmente têm uma família que não apoia, que puxa para trás, cara, esse atleta geralmente acaba saindo. Eu já vi vários casos de atletas que eram bons, mas que a família tava puxando para trás e acabaram saindo. E aí, sem esse apoio, a gente não consegue ter um atleta que está indo para o Mundial. Isso. É Né? bem, E bem aí importante. por que eu falo muito isso, Gabriel? É porque você está indo para o Mundial agora, né? O teu processo de preparação foi familiar, pessoal, técnico, parte de comissão técnica, investimento, né, dos apoiadores, patrocinadores. É um conjunto de situações que vai te dar uma estrutura para você se dedicar 100% à excelência do resultado. Exatamente. O atleta não existe só ali no centro de treinamento. Ele vai para casa, ele Ele estuda. tem uma vida, É, ele tem uma vida. sentimentos, ele tem uma série de coisas que você precisa estar tratando, né? Sim, então tem esse conjunto mesmo. A equipe, né, multidisciplinar, É. nutricionista, tem fisioterapeuta. Comer muito alface, não é isso? Você come muito alface? Cara, geralmente eu como salada assim, mas eu como mais arroz mesmo. Carboidrato. Mas Arroz. carboidrato para aguentar o tranco, Tá né? até no recorde de arroz aí. Carboidrato e proteína, né? É. É o básico, até porque é o que queima, né, no dia a dia, né? Tem que ter Um para dar energia, outro para dar Principalmente vigor no nosso físico. esporte, né? Que a gente fica. Eu costumo falar de brincando, né? Que nosso trabalho é subir escada. Porque. Realmente. É, porque Na plataforma entre de 10 cada metros, salto cansa. a gente tem que subir escada. Então é um gasto calórico imenso. E O desce trampo- voando. É. O trampolim de 3 metros até tudo bem, mas a plataforma, A plataforma de 10 cansa metros... mais, cansa. E subir molhado, né? Não tem medo de escorregar ali, não? Tudo bem que o piso deve ser antiderrapante Não, e tal. porque por conta que a gente tem um tapete, né? Que não deixa a gente escorregar. Não tem como É. escorregar naquele Eu tapete. fico olhando tem, assim, não. eu falei, cara, será que um dia a gente vai ver alguém caindo daquela escada ali e tal? Da escada geralmente não, mas no trampolim de vez em quando o pessoal escorrega. Sério? Você já passou por isso? Eu não, eu nunca, Não. nunca escorreguei, tive a sorte Na de nunca ter Olimpíada escorregado. acontece, os melhores do mundo às vezes caem errado. Ah, não. É, Qualquer modalidade. Não, você... Igual na ginástica. Me fala escapou a uma mão coisa, ali. agora eu me lembrei de um detalhe, até porque eu acompanho saltos ornamentais, tá? Você tem, principalmente quando você faz o salto de costas para a piscina, né, que você tem que ficar 90 graus apoiado no dedo do pé, Sim, na parte da frente do na pé. parte da frente do pé, né, no dorso frontal. É dorso ali que fala, Isso, né? dorso. Como é que fica? Eu fico Calcanhar ali. levantado. Se eu ficar ali, eu acho que eu já caí ou eu morri antes. Cara, né? é uma preparação... Porque ali você tá flutuando, literalmente, né? Mas é uma preparação toda, porque... Desde pequeno, Sim, borda. Desde pequeno você já vem fazendo isso, já vem parando de costas assim pra piscina, já vem se equilibrando, já vem se preparando mentalmente. Então é uma preparação que se faz desde Você o já início. encara aquilo ali sem trauma. Exatamente. Não, já... Que nem quando você fica plantando bananeira. Parada de mão. Vocês têm um nome técnico, a gente tem um nome popular, gente. Pô, fala sério, né? Bananeira. Então vamos lá. Como é que é o da ponta do pé que você falou? Com o calcanhar estendido, levantado, forçando a panturrilha, né? Pronado, não? Flexão Como é que plantar. fala? Tem um... Enfim, que aí você força naquela parte na frente do pé. E o plantando bananeira seria Parada de mão. parada de mão, Isso. Isso. que é, às vezes, o mais difícil, né, para você fazer, né?
Tem que ter muita concentração naquela hora, né? Mas tem gente que domina muito, 100% da parada de mão, então sobe rapidinho, fica parado um tempão. Isso depende aí muito, joga. por exemplo, da mobilidade do atleta, da força que ele tem o nos salto braços. de parada de mão, ele só chama mais atenção mesmo, porque ele não é difícil, entendeu? O Gabriel é até um dos saltos que a gente está treinando muito, que ele precisa agora, quando for virar adulto, ele vai ter que ter esse salto forte, e só falta esse para ele tirar de mais força, né, de mais grau de dificuldade. Então é um salto até que ele pena um pouco mais, né, Gabriel? É um salto com uma mas- nota de partida maior. Não necessariamente. Mas é um grau de Mais a dificuldade dificuldade maior. alto, é. Tá. E ele precisa estar dominando bastante para poder fazer bem feito, né? Sim. Então... Mas tem atleta que faz de boa, mas quando sai pro salto ele não é tão difícil assim. E qual o salto de maior grau de nota de partida que você está fazendo? Maior grau de Pirueta tripla? maior grau de dificuldade são 3 mortais e meio em pontapé. Em pontapé é o seguinte, o atleta tá de frente para a piscina, ele vai para frente, mas ele roda para trás. É aquele que É o aquele que mais a gente, assusta, que a gente perigoso. fica com medo de que vai bater a nuca na borda. Isso. Meu salto atualmente mais difícil Ela é é esse. projetada, E né? realmente é mais perigoso. São É. 3 mortais e meio em pontapé do trampolim de 3 metros. É o meu salto que tem maior grau de dificuldade. Que você anda, dobra a perna esquerda, dá impulso com a direita, apoia as duas, Isso. projeta para frente Isso aí. E roda faz pra a trás. pirueta reversa. E a gente tá preparando esse agora de 10 metros. Acertei a posição, certo? Acertou. Que isso aí, porque... Ainda falou até o passo a passo, como pula no trampolim. É. Acertou. Porque a gente, foi o que eu falei, eu assisto. Tem que ir lá, Só né? essa questão das pernas que é a preferência do atleta, qual vai ser primeiro e Mas qual depois. normalmente a gente tem Tem que ir lá saltar o Nelson. a questão da força maior na perna direita, né? É muito pessoal isso. É bem pessoal. Dificilmente eu vejo esquerda, vou ser sincero. Nunca reparei de esquerda, não. Sempre vejo de direita. Pode, obviamente, você Mas tá pode tão ser mesmo, eu acostumado acho que é a maioria. e você acaba não percebendo, né? Pode ser. Mas eu sempre vejo com a perna direita dando um impulso inicial, né? E aí, assim, e fica bonito você ver, né? O movimento todo, né? Fica. Sim. Agora, uma coisa que eu percebi, Renato, aí é uma curiosidade que eu tenho. Às vezes eu vejo muito vídeo de campeonato universitário. Eu não sei se isso acontece, às vezes, numa competição tipo umas Olimpíadas, né? Até porque a própria tomada de imagem é diferente, né? Você tem a subaquática, você tem a lateral, você tem a de cima, a frontal nem tanto. Mas nessas universitárias a gente vê muita imagem frontal. E eu vejo que o atleta ele começa aqui e termina aqui, o salto. Tem algum motivo isso? Não, então, tem Ele não vai reto para frente. Ele vai, sei lá, 1 metro para direita, Então, 1 metro para esquerda. Isso é muito pessoal de cada atleta. E não é tão impossível isso mesmo, não. Muito atleta faz isso mesmo. É. 1 metro já é bastante. Eu Geralmente tô é um chutando tiquinho. 1 metro até porque não... Mas Aham. você visualmente você nota que a plataforma, o trampolim tá aqui, normalmente no trampolim, né? E você vê o atleta descendo aqui, né? Normalmente é no trampolim. Não, e o trampolim ele é curioso porque se tu pisa realmente levemente para a direita, ele vai fazer um pouco isso aqui. Ele faz sutilmente ele um já te pouquinho. projeta um pouco É, lateralmente. Então, se tu cai na pontinha direita, tu vai um pouco para a ponta direita. O que não pode é entrar na água assim, virado no eixo, parafusado. Isso Sim. desconta muito o ponto. Você Mas tem se que for entrar pro na lado posição- e rodar retinho, não tem problema. Isso não atrapalha, não? Para fazer a Cara, pirueta às reta? Às vezes o atleta não sente tanto, se for sutil. Se for Mas muito, na ele sente. entrada, na hora da gente entrar na água, se o atleta vai muito pro lado, Vocês sentem ele tombar. a gente pode acabar tombando e jogando água. Tá. Então atrapalha um pouco se for muito. Porque a avaliação é a pirueta completa, que você diz pro árbitro o que você vai fazer e você tem que entregar aquilo. Aí ele vai avaliar a perfeição da execução daquilo que você se Isso. propôs a fazer. E dentro dessa execução você tem a entrada na água. Quanto menos água você espirrar, Mas nota vai mais, ganhar. porque você entrou mais 90 graus dentro da água, você houve menos deslocamento da água. Sim. Tá certo? Tá. Tem uns quesitos, né? Primeiro, o pulo pra ponta no trampolim é visto tudo. Altura, plasticidade. Altura que o salto vai. Distância do trampolim. Plasticidade no ar, lógico. Tá bem Sim. fechadinha o salto grupado, carpado. E o final, quesito, é a entrada na água, que realmente é o que mais chama atenção no Que salto ornamental. visualmente você vê, É o mais né, bonito, o né? spray da água, né? Isso. Então, mais, menos, tem um que faz... plup. Não, Você viu que a pessoa entrou reta. Piscina coberta parece até um tiro, é bem alto o barulho. Plá! É. E aí quando não espirra nada de água, o juiz
chama atenção, entendeu? Então fica E bonito assim, de ver. desses itens todos que eu até comentei, qual é o mais difícil da gente poder estar trabalhando? É onde você dedica a maior parte do seu tempo como treinador para estar aperfeiçoando nos atletas? Qual tipo de salto? Não. Qual etapa dessa do salto? É a Ah, tá. altura, a plasticidade, a execução, a Sim. entrada na água? Eu sei que o conjunto faz o salto, mas sempre tem um que você tem que se dedicar mais, que normalmente você deve Aí ver a depende maior grau de atleta para dificuldade. atleta. Não é nem muito, porque cada etapa realmente são 2 pontos que são desconsiderados, que podem valer para cada árbitro. É quesito, né? Sim. Então, tem atleta que não está subindo muito, então vou dar ênfase na altura. Trabalhar a explosão no ginásio, fazer trabalho de força, de perna. Gabriel, por exemplo, a entrada na água dele está começando a espirrar um pouco. Opa, tem que acertar mais esse detalhe. Aí eu boto o detalhe mais na entrada. Vamos fazer bastante intensivo de entrada. Mas isso varia. Não Vai tem uma ajustando- coisa mais forte. Vai ajustando conforme pra a treinar toda performance hora. dele. Exatamente. É bem individualizado É mesmo. bem individualizado. Os saltos ornamentais, o treinador tem que ter feeling. Se for fazer padrão, treino igual para todo atleta, algum atleta vai desandar. Não vai aflorar o máximo, entendeu? Não vai afundar melhor, né? Não vai. Então você tem que ir vendo um pouquinho o que cada um tá mostrando e dar ênfase mais naquilo, sim, com certeza. É igual futebol, né? Um passe, tá errando muito mais Sim. com a direita. Agora uma pergunta, curiosidade agora, de questão de estrutura. Acho que de repente, não sei, qualquer um pode dar uma opinião sobre isso, né? Por que não tem uma escada para sair da água? Tem. Mas às vezes você vê lugar que não tem. Acho que você deu azar e viu lugar que não tem. Isso mas vai muito de piscina para piscina. Porque eu vejo a maioria sai no fundo, Não, sabe bem como embaixo é? do trampolim, dá Isso. impulso da água. Não, então. As competições internacionais têm escada sim, só que ela é subaquática. E aí Então, na câmera não vê. Quando ele sobe sai, ele já naturalzinho. subiu a escada. Ele sobe natural assim. Ou Parece tem- que tá andando na água. Ou, por exemplo, Tá. tem piscina que a escada fica um pouco longe, o atleta tem preguiça de nadar até lá e só vai pela borda mesmo. Mas sim, a maioria é assim, do jeito que eu falei, que é provavelmente o jeito que a maioria vê na Olimpíada, Pan-Americano. As escadas já são debaixo d'água. Então você, Ele na sobe, realidade, você só vê a pessoa saindo, mas não sabe que ele subiu Mas uma eles escada. botam a mãozinha mesmo, aí parece que tá subindo sem É. escada. É verdade. Porque, assim, querendo ou não, e a gente sendo bem realista, né? Infelizmente, a gente acaba sexualizando demais. Principalmente quando são as mulheres fazendo, né? Essa saída da água e tal. E tem uma câmera focando na saída do atleta. Eu acho injusto isso, entendeu? Explorar esse tipo Geralmente- de situação. A gente tem que geralmente- acabar com isso. Geralmente, eu vejo, né, o pessoal que tá gravando, geralmente eles evitam. Sim, tem que ser assim Sim, mesmo. tem que ser assim. Tem que valorizar o atleta. Mas isso né? acontece. A World Aquatic tem essa atenção. Filma os takes mais de longe. Porque a gente, infelizmente, a gente tem muito isso. Tem o nado artístico também, que é debaixo d'água, né? Então é delicado, tem que filmar um pouco mais de longe. Não, e esse daí também é terrível, né? Esse daí. Nossas amigas ralam muito, treinam muito. Eu sei. É um dos esportes que mais treina, de todos no mundo. Porque não é só o vigor físico, né? A questão da expansão pulmonar, né? Para você aguentar ter o fôlego ali embaixo. Elas são, tem que terrível, respeitar né? muito. E aí, assim, gente, que vocês não perceberam, mas olha, aqui, ó, ele estava até bebendo. Isso aqui é um suco bom. de batata doce, tá? Que a gente considera como alimento, tá? Esse é um parceiro, É né? um suco, né? A BD Raiz patrocina a gente já desde a nossa criação. A gente tem 1 ano e meio de vida, né? A Rio 21. E é super saudável, energia 100% saudável, à base de batata doce. E a gente leva nas competições. Então, entre uma prova e outra, o Gabriel joga pra dentro aí o BD, que ele dá um upzinho, não deixa a energia dele cair. Sim, porque Então, toda a competição a gente tá levando. é até bom frisar, né? Essas parcerias são importantes, né, para o desenvolvimento do atleta, né? Até porque aquele ali ele é considerado um alimento, não é considerado um isotônico, essencialmente. Ele entra até às vezes como isotônico porque ele hidrata, né? Ele tem base de água. Sim. Mas o principal é você não sente o gosto da batata doce, né? Zero, não sente. Então, você tá bebendo, né? É extremamente saudável, né? É um alimento, só que você não tá comendo, tá bebendo, bem gostoso. E aí repõe energia. E tem gente que eu fiquei sabendo, né, que se tiver litrão, bebe litrão, tá, gente? É verdade, Gabriel? Tem uma garrafa que é maior assim, no meio da competição, Olha tava lá quanta bebendo. medalha, né? Olha quanta medalha.
chegou no último dia de competição, eu acho que foi o atleta nesse campeonato que mais saltou prova. Aí eu olho pra ele entre um treino e outro, tá ele com um litrão assim, ó. Litrão de 1,5 litro da BD Raiz, juro. Foi do início ao fim, bebeu tudo. É bom, não é? É bom, é bom. É até bom vocês provarem. Isso aí não é só para atleta não, tá, gente? Aconselho Isso aí aí. você pode consumir normal em casa, tá? Como um complemento alimentar. Isso aí é super tranquilo, é saudável, é gostoso. Segue nosso Instagram lá, Time Rio 21, que a gente tem os últimos posts do campeonato, eles bebendo, os atletas. E aí você lá tem o link da BD Raiz da BD e Raiz, tal. pra conhecer a BD E Raiz. eles entregam para vocês, tá, gente? Fica tranquilo que isso aí não vai faltar, não. Mas é um parceiro importante aí Não. para um suporte energético, né? E aproveitando, né, você falou de parceiro, a gente hoje tem uma gigante, né, do nosso lado, que faz a gente estar de pé, sustentar nosso projeto social no Júlio Delamare, eu poder dar treino, né, mais em paz, focar nos atletas. Ter mais tempo para a parte que é a Temaqueria. preparatória. Vocês estão vendo aqui na nossa camisa, né, a Temaqueria entrou com a gente através da Lei de Incentivo ao Esporte. Isso é sensacional, que é a questão do imposto, né, do ICMS, que as empresas conseguem abater nos meses subsequentes. Então, é um marketing, né, que eles vão ter praticamente, né, apoiando o esporte, né, de uma forma, vamos dizer assim, de graça, né, porque é um imposto que ele vai depois deduzir. Isso aí. Então, a Temaqueria, a gente tem ela com a gente. Agradecer o apoio. Agradecer muito o apoio. Graças a ela, E a gente entender tá... a importância da lei de incentivo para isso, É. para o esporte olímpico brasileiro, né? Sim. Aqui no Rio de Janeiro, para quem não sabe, é de 3% a 4% o valor sobre o imposto devido, de acordo com o valor do faturamento que a empresa tem, né? E aí você tem um percentual, é só entrar lá, procurar saber, tem empresas especializadas aí, inclusive se entrar lá no Time Rio 21, vai ter provavelmente o link de uma empresa para auxiliar vocês que queiram contribuir com o esporte olímpico, tá? Que queira contribuir com saltos ornamentais, que queira contribuir com o Time Rio 21, entendeu? Que hoje é muito importante essa questão do apoio via lei de incentivo para o esporte olímpico. E você, empresário, que de repente tenha interesse de apoiar de alguma forma o esporte, saiba que tem recursos, que você vai ter uma dedução dentro do valor devido de imposto que você tem que recolher ao erário público, né? Então, faça isso, incentive o esporte nacional, né? É saudável, é vida, é tirar a gente da rua, é transformar cidadãos em pessoas, né, que vão ser melhores aí na nossa sociedade, certo? Perfeito. Né? Bom E é demais. importante, né, a gente falar uma outra coisa aqui, Gabriel. Como é que você acha que vai ser esse seu Mundial? Tá preparado para ganhar? Cara, Eu sei que ganhar é outra etapa, são detalhes, porque não é só você competindo, você tem os outros competidores, a gente Sim. tem que respeitar o sacrifício de cada um que vai estar ali. Mas eu tenho o meu eu, né? Eu entro para lá, vou ganhar. Tá preparado para isso? acredito que sim, né? Principalmente que eu tô muito mais bem preparado do que no último Mundial. Eu tive muito mais tempo de treino. Tô com uma série que é quase olímpica, que eu acho que é a mesma que os atletas olímpicos competem, né? Então, eu acredito que eu vá ter bons resultados, sim. E essa questão de ganhar, né? Eu procuro ganhar na minha própria visão, né? De tipo, caraca, fiz uma prova boa, dei o meu melhor aqui, fiz o que eu faço no treino e tô satisfeito com os meus resultados. A nota é só uma consequência. Sim, o eu tenho que- título é um merecimento. Isso eu fui pegando- Porque você não pode desrespeitar os outros atletas, né? Eu fui pegando com o tempo essa questão, né? De índice, pontuação, resultado, medalha, tudo isso é uma consequência. Eu não posso começar a prova, não posso saltar pensando nisso. Caraca, tem que fazer esse índice e tal. Não, eu tenho que tratar como uma consequência. Eu tenho que pensar no salto em si. Não na nota, não na pontuação. Isso é algo abstrato. Então, eu tenho que pensar no salto em si e tratar como consequência esse tipo de coisa. Ou seja, fazer bem feito a série que você treinou. Exatamente. Quanto melhor e mais bem feito você fizer, o restante é consequência, né? Sim, exatamente. Uma coisa que eu falo pra eles, né, essa questão mesmo de medalha também ser consequência. E uma dica que eu dou pra eles é igual na natação, né? Tentar diminuir sempre o seu tempo. E nos saltos, tentar fazer sempre a mais da pontuação do último campeonato. Se tiver Tá sempre sempre fazendo a evoluindo, né? mais, tá ótimo, é isso. E também mesmo que Uma faça... hora vem, né? Sim, o ouro com vem. certeza. Uma hora um É grande resultado consequência, vem. né?
Porque se a pontuação tá sempre subindo, né? Sim, Tá, e também mesmo que acabe não subindo, o atleta não pode tratar o valor dele nessa pontuação. Porque, por exemplo, ele num campeonato ele acaba indo mal, faz uma pontuação ruim, ele não pode pensar que o valor dele é aquela pontuação, porque ele pode estar numa época ruim. É. Então ele tem que fazer uma análise de como ele tem ido nos treinos, de se ele tem se dedicado, de se ele está melhorando o nível técnico dele. Aumentou o grau de dificuldade da série. Então Tá. não é só a pontuação que diz o valor de um atleta, né? Não, até porque é ser humano que está julgando, É. né? E não são sempre os mesmos, né? Sim, não, Sim. Então nos tem troca. sempre a visão, percepção, análise técnica do árbitro. É. Então nem sempre vai ser exatamente igual a um outro. Por isso que tem... São o quê? 3 ou 4 árbitros? São 7 7 árbitros. descartam quantos? Descarta as 2 maiores e as 2 menores. Tá, então ficam Aí fica 3. 3 no meio. Isso. Tá. E aí faz a média. É uma Não, a média, média bem, não. geralmente... Essas 3 que sobram são somadas e multiplicadas pelo grau de dificuldade do salto. Tá. E o Gabriel tirou série, né, forte muito esse ano, a maioria dos saltos. Ele vai adquirir a maturidade aí com esses saltos, provavelmente nos próximos 2 anos. Para estar bem... Ele está em desenvolvimento ainda. Que a nossa ideia é... Ele tem esse Mundial, sim, super importante, falo isso para ele. Ano que Mas vem o ideal é o ciclo é olímpico, o ciclo né? olímpico que vai se iniciar agora, ano que vem, em janeiro, com ele. Então, a gente está pensando grande, tem que ser esse pensamento, o alto rendimento. E esses campeonatos aí vai ser é da categoria, Para vambora moldar competir. melhor. Para moldar. Para mim, até falando aqui para ele, eu não sei nem se eu citei isso para ele, é ele tirar esses campeonatos como tudo preparação Para as Pra 28. Olimpíadas Los Angeles. para 28, entendeu? E realmente o que ele falou, não se frustrar, se tiver um resultado um pouquinho abaixo, acabou, vambora pro próximo, entendeu? E foco lá. E nível, assim, em nível internacional, tudo bem, vai ter um Mundial agora da categoria e tal. Quem são os grandes adversários dele que você enxerga hoje? Na idade dele, ó, tem um menino aí assustador que é da Itália, tá crescendo muito. Tem os chineses sempre, canadense, tem um ou outro, sempre muito bom. Mexicanos são muito bons. Acho que esses são as maiores potências. São, esses aí assim, que eu os falei. primeiros adversários, assim, a Isso. serem batidos, vamos chamar assim. Isso. Colômbia tem, muito bom também. Colômbia e México aqui, mais próximo da gente, são os melhores, né? Investem bastante nisso ou é aptidão natural? Investe Investe. muito. Investe no muito. México, muito. Lá no México, gigante. o cara vira assim, um herói nacional, né? Se pega uma medalha olímpica. É muito esse tipo de popular. coisa. Saltos Bacana. no México. É muito mesmo. E isso falta um pouquinho aqui, né? Falta. É porque também o Saltos Brasil é ainda muito... Também, o México não é um país tão Mas pequeno. tem muita mas gente aqui que eu falo de saltos ornamentais, a pessoa nem sabe não o que sabe é. o que que é, né? Mas olha que coisa boa. O equipamento agora aí do estado sendo reativado, né? Vai ter esse Mundial. Vai ter mais espaço Vai para treinar ser mais outra gente. estrutura. A gente tá com um planejamento de botar mais 100 crianças ano que vem. A gente tá com 30 esse ano, porque a gente ainda tá num processo de captação do valor montante daquele projeto lá. E pegando essa captação, por isso o apelo sempre, né, com os empresários, a gente vai conseguir quadruplicar o número de crianças. E é assim que começa uma modalidade de ser potência, né, num país, com maior quantidade de praticantes. Sim, com certeza. E assim, a gente assim, o Gabriel, eu costumo perguntar assim, quando a gente está chegando assim no final do bate-papo, eu costumo perguntar muito assim, aonde você quer se ver daqui a 10 anos, né? Eu fiz uma última gravação, eu fiz uma pergunta um pouco diferente, e eu vou fazer uma pergunta diferente para você, usando o mesmo conceito e tal. Em que competição você quer estar daqui a 10 anos? Daqui a 10 anos? Cara, então, eu trabalho não no 10, eu trabalho no 8, né? Porque daqui a Como 4 anos ciclo é olímpico 2021. mesmo. Nos ciclos olímpicos. No dia que eu for sair do esporte, esse tipo de coisa, com certeza, provavelmente vai ser depois de uma Olimpíada em si. Então, eu trabalho de 4 em 4 anos. 32? Então a 2032. resposta Tá. é 2032, Olimpíadas de 2032, em Brisbane, na Austrália. Então, vai querer estar nas Olimpíadas da Austrália e trazendo uma medalha para o Brasil. E se Deus quiser. É esse, então... Quem sabe é inédito. Sim, com O certeza. salto nunca teve. Não, e assim, a gente cada vez mais tem buscado esse protagonismo em modalidades que não tem tanto assim a habitualidade no Brasil ainda, né? De competições de grande expressão no mercado, né?
como você falou, né, Gabriel? Você fala com algumas pessoas e muita gente realmente não sabe qual é a modalidade, não conhece detalhes sobre a Sim, modalidade. eu acredito que essa modalidade só vai se tornar mais famosa mesmo Com uma medalha. Com uma medalha. E aí vai ter mais espaço de mídia, mais visibilidade. Com certeza. E aí as pessoas passem a conhecer e reconhecer mais a modalidade, né? Sim. É... Porque os saltos ornamentais eu citei isso na última vez que a gente veio aqui, é um dos ingressos mais caros da Olimpíada, que é o que mais chama atenção. A final da plataforma masculina, a última altura, chama muita atenção. E é um dos ingressos mais caros. E eu gosto de ver porque, na realidade, é como se fosse, resguardadas as devidas proporções, óbvio, né? É como se fosse ginástica artística, né? Na água, uma Só altura que mais você alta. termina na água, não termina no chão ali, né? No tablado, São né? dois esportes com característica muito parecida. Porque são performáticos, Dois né? muito Você tem legais que... de ver, de assistir. Execução ali muito parecidas, né? Você tem o carpado, Tem você até o tem... trampolim acrobático. Você vê ao vivo, é sensacional, que os caras vão alto pra caramba. Trampolim acrobático é bem legal também. E assim, e aquilo que você falou, né? É pouco divulgado, só para quem consome esporte, gosta de curtir esporte, conhece. Mas aí é que tá. Na Olimpíada, todo mundo para pra ver. E é isso que tem que mudar na cabeça da galera. Por isso que é bom a Mas gente estar precisa aqui. ter competições regulares Tem aqui. que ter também. Você tem que ter atletas de Pan-Americano representação. assistem mais. O Pan-Americano, né, televisionado. Sim. Ele- Então você ter competições aqui no Rio de Janeiro, Sim. grandes competições, é importante porque atrai visibilidade para as modalidades. Então você acaba sendo mais conhecido, mais reconhecido no que você faz, né? Os seus colegas vão acabar lá assistindo você porque é Sim. mais fácil deslocar. E aqui no Rio de Janeiro, então vai estar a torcida organizada, né? Já mandou fazer camisa já? Não, mandei Tem não. que mandar fazer, hein, Renato? Olha, Não, mas falaram que vão- avisa os falaram que vão parceiros, fazer. vamos fazer torcida organizada para poder incentivar, que é importante, né? Aquele clima acolhedor da gente estar dentro da nossa casa, a gente receber os nossos atletas numa competição em nível internacional, né? Para a gente demonstrar o carinho para eles, para que eles possam executar da melhor maneira, né? O que eles já vêm treinando há muito tempo, mas tem um quesinho a mais que a emoção de você estar dentro de casa fazendo, né? Sim. Então, o E tem minha apoio da família toda torcida, assistindo esse tipo de coisa. incentivando ali na hora, o coração bate mais forte, né? A gente busca aquela energia, busca a perfeição naquele último segundo antes da execução ali do salto, né? Sendo apoiado por quem está dentro de casa, né? Isso é muito legal e, ó, gente, compareçam, tá? É importante esse apoio. E, Renato, e você? Como treinador daqui a 10 anos? No Rio 21 eu já sei, eu já te perguntei antes. E como treinador? Então, Onde você vai chegar eu posso aí? falar duas coisas, né? Até 2032, parecido com o Gabriel, pretendo estar lá com ele, com outros atletas também, que a gente tem outros atletas, máximo de atletas possíveis lá na Austrália. E para mim eu acho que seria o término também, né? De ser como treinador e ficar só como dirigente. Formando as novas gerações, Isso, né? brigando aí no bastidor. Não, isso é importante, a gente focar sempre no ciclo olímpico, né? E a gente saber que são 4 anos de sacrifício. São 4 de sacrifício. Luta, sacrifício, Na verdade, muito mais que 4, né? ralação. Começou, né? Ah, sim, porque você tem o período de... vamos botar assim... Você não começa a treinar para a Olimpíada de 32 em 29 ou 28 depois das Olimpíadas. Você já está treinando hoje. Sim. Em 2032... É só uma evolução. O que a gente vai fazer no que vem é o trabalho mental. Se A tornou mais parte real. do coach mental A gente sabe que se importante, tornou mais real. É. Pisar lá nos Jogos Olímpicos. Então é mais essa questão mesmo. Mas já começou desde sempre, né? Pra tu estar numa Olimpíada já começou. Desde o primeiro Começou quando ele decidiu fazer saltos Sério? ornamentais. Sim. Em 2032 eu vou ter Fazer completado, sério, né? eu vou ter completado 16 anos de carreira em 2032. Aí já vai estar velho, né, Gabriel? Eu vou estar com 25, vou estar novo ainda. Pô! aposentado e pensionista já. Já, né? Mas é aquilo, né? É legal você ver essa motivação, esse foco, né, que ele demonstra ter, né? E a maturidade, apesar da pouca idade, né? Você vê ele tá aí focado no resultado, sabe o que quer para 2032. E isso é bacana. Parabéns para você, né? Espero realmente que
o resultado venha, o resultado é consequência do seu sacrifício, da sua dedicação, né? Então, é um esporte que você compete contra você. Sim, é totalmente Então, assim, individual, sou eu a ali. nota vai melhorar é você competindo com você mesmo. Então, eu fiz um salto, foi uma nota, para o outro salto ser maior, você tem que melhorar com você mesmo, não é com o adversário. É, Né? Então, é uma luta constante contra os seus limites. Né? Então, assim, muito sucesso, que tragam muitas alegrias aí para o nosso esporte nacional, que daqui a pouco a gente esteja vendo ele nas grandes mídias aí, dando entrevistas com as suas conquistas, né? Em cenário internacional. Né? Renato, não preciso falar muito, né? O projeto do time Rio 21, porque a gente está tão acostumado com o time Brasil, já sai quase automático, né? Então, do time Rio 21, então, assim, continue fomentando isso com toda a dificuldade que a gente sabe que tem, mas não desistindo nunca, porque nós somos brasileiros, né? Não desistimos nunca. Acreditamos naquilo que a gente faz, o que a gente gosta, e quando a gente está nesse patamar, a gente faz com vontade, faz com satisfação. Então, assim, que forme novas gerações cada vez mais competitivas em nível internacional, que faça com que a modalidade cresça, apareça e traga resultados para o Brasil. E isso, obviamente, gera o ciclo. Quanto mais eu cresça, mais resultado eu trago, mais gente entra na base. Né? Então, assim, eu preciso disso, dessa roda girar. Então, o trabalho do Gabriel, o seu à frente como treinador da seleção juvenil, é importante para fazer essa mola estar girando, essa roda estar girando, né? A mola que impulsiona a roda, né? E que a gente consiga cada vez mais estar crescendo, as empresas entendam a importância do investimento, tá? E agradecer de novo vocês terem vindo aqui bater um papinho com a gente. Valeu, Nelson. O apoio dos parceiros, dos patrocinadores, da BD Raiz, da Temaqueria. Gente, é importante isso para o desenvolvimento. Volto a frisar. Obrigado pelo apoio, mas isso é só um início, precisa de muito mais. Então, assim, apoiem, invistam, tá? Não desistam do esporte olímpico, porque é vida, é saúde, é saudável. Educação. Né? E é o futuro do nosso jovem, né? Do nosso país, vem através da educação e do esporte. São duas áreas que a gente precisa estar sempre com muita atenção e muito investimento. Tá? Obrigado novamente por vocês estarem aqui. Demais, Nelson. Obrigado, gente, Nelson. Te agradece. Não deixem de deixar seus comentários, like, curtidas, críticas, sugestões. Procurem saber onde vai ser a venda dos ingressos, façam as suas perguntas. Enfim, aqui vocês é quem mandam. Tá? A gente aqui só tenta trazer conteúdo diversificado, sempre vinculado à área esportiva, mas sempre levando coisas novas, coisas bacanas, oportunidades, espaços abertos, tá? Para que outras pessoas possam estar vindo aqui trazer as suas modalidades, querendo um pouquinho mais de visibilidade, mostrar o que tem de potencialidade no esporte brasileiro. E a gente só quer uma coisa: ser grande. Obrigado aí para vocês aí. Ó, até a próxima.